A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que me assistem agora neste momento. Que Deus abençoe ricamente os vossos corações. Estamos aqui numa série de mensagens onde o tema é cura interior. Eu já fiz aí 4 vídeos. Hoje é a quinta parte, né? Parte 5. Então você que está entrando agora, me assistindo neste momento, aconselho a você a assistir desde o primeiro vídeo para ter todo o entendimento desse assunto que é de suma importância e que lamentavelmente muitas igrejas locais não estão atentos, mas é importante que você verdadeiramente entenda esse assunto da cura interior, da cura da nossa alma, da nossa mente, de todo o nosso ser. Na mensagem anterior eu falei de que Deus, em Gênesis, ele criou o homem e a mulher com corpo, alma e espírito. Mas nós sabemos que, lamentavelmente, o homem caiu. Ele pecou, e devido ao pecado ter entrado no homem, Romanos fala que por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado passou a todos, e todos morreram. Então, antes de Adão ter pecado, Deus vinha falar com ele sempre ali, na viração do dia. Era algo tremendo, face a face, Deus falava com Adão, nunca teve problema. Adão e Eva, eles estavam nus, batiam um maior papo com Deus. Olha que coisa linda, quem não gostaria, de estar sempre conversando com Deus? Eu tenho feito até oração: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz todos os dias, e pela Sua misericórdia, o Senhor tem dado, tem trazido essa palavra ao meu coração, e tenho certeza também falado com cada um de vocês que está aí, é só pedir. Então Deus vinha falar normalmente com Adão e com a Eva, e Deus deu uma ordem para Adão e para Eva também, para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comerem, certamente eles morreriam. Então veio aí a serpente que na verdade era Satanás, corporificado na serpente. Então Satanás veio, induziu a Eva, ele enganou a Eva, e a Eva foi e levou para o marido Adão. Adão também comeu e eles pecaram. Então olha que coisa interessante, lá dentro do Jardim do Éden, veja bem, lá no Jardim do Éden, já começou a ter problemas na alma, no espírito e também consequentemente no corpo, de Adão, a Eva e posteriormente para toda a sua descendência que chega até nós. Tá? Então, quando Adão pecou, foi corrompido o seu espírito, corrompida a sua alma e corrompido o seu corpo. Então o espírito, ele não é que ele está morto. Alguns pregam que o espírito está morto. Não, o espírito não morre, o espírito é eterno. Então o espírito ali que está no homem, ele se afastou de Deus por causa do pecado. O pecado afasta o homem de Deus. Nunca Deus do homem, mas é sempre o homem de Deus. E eu vou ler alguns versículos de Gênesis para provar isso para vocês. Tá? E também a partir ali do Éden, também entrou os traumas já na alma do homem, e consequentemente o corpo acaba sofrendo com tudo isso. Então nós vamos ler lá em Gênesis capítulo, deixa eu ler para vocês aqui as consequências, que já começou desde o Jardim do Éden. Gênesis capítulo 3, versículo do 8 ao 13. Olha o que diz lá. Versículo 8. Depois que Adão pecou, tá? E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem se escondeu, o homem e sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores dos jardins. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Presta atenção, ele teve medo, porque estava nu, e olha o outro item, e escondi-me. Ele se escondeu de Deus. Então ele teve medo e se escondeu. Versículo 10. Versículo 11. Deus perguntou-lhe mais: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Olha o versículo 12. Ao que respondeu o homem: a mulher que me deste por companheira deu-me da árvore do fruto, e eu comi. Versículo 13. Perguntou Deus à mulher: que é isto que fizeste?
E aí respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então olha que interessante, aqui já podemos notar 3 pontos importantes. Primeiro, o homem teve medo. Então, toda vez que pecamos, nós nos afastamos de Deus e temos medo. E quando nos afastamos, nós nos escondemos de Deus. Então, não sei se vocês já repararam, uma criança, ela, vamos colocar aí até 2 anos de idade, que já muitas vezes faz algumas coisas erradas, e quando ela erra, ela acaba fazendo o quê? Se escondendo dos pais. Então, quem ensinou isso a ela? Na verdade, é a natureza do pecado que já está desde o nascimento de cada um de nós, que faz com que a gente se esconda do Pai. Como nós, quando erramos, nós fugimos e temos até vergonha, né, de Deus. Por quê? Por causa do pecado. Então, outro detalhe. O homem teve medo, mas ele, antes de pecar, não tinha medo. Falava com Deus face a face, então não havia nenhum problema com isso. Mas o pecado gera medo nos homens. E quando o medo começa a dominar, então eu digo para você que o medo é uma porta de entrada para demônios, tá? E é por isso que em 1 de João, capítulo 4, eu vou ler para vocês, diz exatamente o seguinte, no versículo 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Então, só tem algo agora, só tem um item agora que manda o medo embora, que lança o medo fora. É só o amor. E esse amor é Deus. Só Deus que é amor, só Ele pode agora tirar o medo de cada um de nós, tá? E aí diz assim, porque o medo, ele traz tormento, ele envolve castigo, e quem tem o medo, ele não é aperfeiçoado no amor. Então, Deus agora precisa, então, trabalhar a sua natureza através da sua palavra, pelo Espírito Santo em nós. Por isso que a Bíblia fala, enchei-vos do Espírito. Quando nós estamos cheios do Espírito, menos medo nós temos. Pode ver que quando você está cheio do Espírito, você tem confiança, você tem intrepidez, você confia. Agora, quando você está na carne, o que já entrou em Adão e está em cada um de nós? Adão teve vergonha, teve medo, e aí entra irresponsabilidade. Por quê? Um outro item importante lá no Jardim do Éden, que nós vimos em Gênesis capítulo 3, né? É que cada um começou a colocar a culpa no outro. Há uma certa discussão teológica, se diz que é culpa, ou ele estava só dizendo quem fez, quem deixou de fazer. A questão é importante atentar o seguinte, quando Deus veio falar com Adão, ele falou, a mulher que tu me deste. Então o que Adão tinha que ter feito? Adão tinha que ter confessado. Por mais que a mulher é que trouxe, mas ele é responsável pelos seus atos. Então ele deveria ter dito assim, Senhor, eu sabia da tua ordem que não era para comer. Então mesmo a minha esposa ter vindo me dado desse fruto, eu não deveria ter comido. Então eu peço perdão ao Senhor aqui. Então ele tinha que ter assumido a culpa. Então ele diz que foi a mulher. Aí Deus, quando vai falar com a mulher diz que foi a serpente. E é lógico que Deus não vai falar com a serpente, porque a serpente já está condenada, ok? Que é Satanás. Então Deus vem conversar com aqueles que ainda têm condições de ser salvo. Porque eu creio que Deus, antes mesmo do homem ter sido criado, porque Satanás já tinha caído, tá? Está no livro de Ezequiel, capítulo 28, Ezequiel, capítulo 14. Eu creio que Deus deu muita chance para Satanás, né, que antes era o anjo da luz, né, o sinete da perfeição, para que ele não trilhasse um caminho contra Deus. Mas a Bíblia diz que na multiplicação do seu comércio ele caiu. Então não foi da noite para o dia, ele foi criando, foi multiplicando. Eu creio que Deus, de certa forma, advertiu os anjos e ele, infelizmente, ele seguiu esse caminho. Então agora ele já está
julgado e condenado. Então eu creio que por causa disso Deus não precisa nem mais falar com ele. Então ele fala com Adão e com Eva porque Deus, sabendo que os dois agora caíram e estão em pecado, ainda há uma chance de salvá-los. Então por isso que Deus vai atrás de Adão e Eva e conversa com eles. Assim como Deus hoje está vindo até você e dizendo para você que não importa o que você fez, o que você pecou. Ele está vindo até você através desse vídeo dizendo, né, onde você está. Não importa o que você fez. Você aí que está me ouvindo agora. Deus está estendendo as mãos para que você não se justifique, para que você não coloque a culpa nos outros, para que você não coloque a culpa na esposa, nos filhos, na sogra, no pai, na mãe, nem no amigo, nem no patrão, nem no pastor da igreja, nem nos diáconos, né, e nem nas pessoas do mundo, ok? Também não coloque culpa no governo, não coloque culpa no presidente atual, não coloque culpa em nada da economia, mas no mundo espiritual e no reino de Deus não existe vítima, e sim culpados. Aprenda isso. No reino de Deus não existe vítima. Todos nós somos culpados e carecemos da glória de Deus. Está escrito no livro de Romanos. Então Deus hoje está chegando até você através desse vídeo, dizendo o seguinte: onde você está? Eu nunca te abandonei. Apesar de você ter me abandonado, eu sempre esteve próximo a você. E hoje eu quero que você se volte para mim. E não se justifique. Eu quero que você confesse o seu pecado. No caso de Adão, confesse que você pecou, mas não jogue a culpa nos outros. Você que está aí, confesse que adulterou, confesse que tem medo, confesse que tem vergonha, confesse que tem complexo de inferioridade, confesse que tem dor, insegurança, confesse a sua culpa, confesse a sua irresponsabilidade e assim vai. Sabe por quê? Porque eu tenho uma boa nova para você neste vídeo, nesta mensagem. No livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 3, Deus já preparou para nós uma tão grande salvação e trazendo o profeta Isaías para profetizar a respeito de Jesus lá atrás. E eu quero ler Isaías 61 e quero mostrar aqui no Novo Testamento que é Jesus que faz isso. Lá em Isaías capítulo 61, versículo do 1 ao 3, diz assim, ó: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, ok? Por isso que esse ministério chama-se Jesus Liberta os Cativos. E a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Então, cada um de vocês que estão presos em alguma área, graças a Deus pelo nosso Jesus Cristo, Ele consegue te livrar. E continuando o versículo 2: e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Você está triste? Hoje Deus quer te consolar. Versículo 3: e a ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes dê uma grinalda em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de pranto, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Glória a Deus por isso. Deus sempre está dando oportunidade para que o homem volte-se para Ele. E Jesus Cristo, quando Ele veio, Ele resolveu isso. Isso está em Lucas, capítulo 4, versículo 18. Olha o mesmo texto que foi dito em Isaías 61. Lucas 4, 18 diz assim: o Espírito do Senhor Jesus falando está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, glória a Deus, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E ele lá naquela sinagoga, fechando o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E os olhos de todos que estavam ali na sinagoga estavam fitos, ou seja, olhando para Jesus. E olha que versículo 21, que coisa interessante, meu caro ouvinte. Então Jesus começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta
Escritura aos vossos ouvidos. Glória a Deus. Por quê? Porque Jesus começa a proclamar o evangelho do reino, ele obedece ao Pai e ele vai e é fiel até a morte e morte de cruz. E quando ele morre, ali ele diz: está consumado, tetelestai, ok? Que quer dizer está consumado, ou seja, ele cumpriu a obra do Pai, o véu foi rasgado de cima a baixo, foi aberto um novo vivo caminho para que eu e você agora, pecadores, possamos voltar para Deus, ou seja, voltar para, entenda, o jardim do Éden, onde Adão tinha acesso a Deus e falava com ele face a face. Agora, pelo Espírito, eu e você temos acesso ao Pai, por meio de Jesus Cristo e pelo Espírito Santo, conversamos com o Pai para verdadeiramente nos limpar e dizer para Deus: Senhor, eu pequei contra ti. E ali agora você começa a confessar os seus pecados. Você pode ouvir todos os meus vídeos aí, que tem vídeos que eu falo de pecados específicos, falo de maldição hereditária, falo de pecados ocultos, falo até de objetos de maldição. Então agora você tem acesso a Deus para limpar o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Lembra que Deus diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que eu disse no vídeo anterior. Ele criou um espírito entre nós, uma alma e um corpo. E como o pecado entrou, o pecado corrompeu o espírito, o pecado corrompeu a alma e o pecado corrompeu o corpo. E é por isso que nós morremos. Mas agora, com a vinda de Jesus Cristo, graças a Deus, ele restaurou tudo isso, nos reconciliou com Deus, e o Espírito Santo desceu sobre cada um daqueles que creu e aceitou ao Senhor Jesus Cristo e foram batizados no seu nome, que eu creio que é você que está me ouvindo. Se você que está me ouvindo ainda não teve encontro pessoal com Cristo, então abra o seu coração, confesse a Jesus os seus pecados e receba Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida e peça para ele escrever o seu nome no livro da vida. Feito isso, agora você está salvo pela graça, mas isso não quer dizer que você está liberto. Então agora o Espírito Santo entra e se une ao seu espírito, porque no livro de Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos afastados, nós estávamos mortos nos nossos delitos. Então morto ali é nos delitos e pecados, ok? Então o pecado nos afastou de Deus. Agora quando você crê, nós nos reconciliamos com Deus, o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, está no nosso espírito, e agora ele começa então a conquistar a nossa mente, que é a parte líder da nossa alma, e aonde a alma foi também, teve muitos traumas, onde entrou o medo, não é? Lembra de Adão? Onde ele se esconde, lembra de Adão? E onde Adão também começou a se justificar. E eu creio que são pontos principais que estavam lá no Jardim do Éden, que precisa também ficarmos claros, fazendo aqui o link para nós, não é? Sempre a nossa alma, nós nos justificamos, nós temos medo e nós nos escondemos. Então, não se esconda de Deus. Ele não quer te condenar, ele quer te salvar. E outra, não tenha medo, porque Deus não veio para te condenar, e sim para salvar. Amém? E outro item, não se justifique, mas confesse. Ok? Não faça que nem Adão, ok? Não faça que nem muitos por aí. E se você fizer isso, verdadeiramente você está avançando na cura interior, ou seja, nesse processo de cura de dentro para fora. Entrou no espírito, limpa o teu espírito, agora limpa a tua alma, limpa a tua mente, tua vontade, teu livre-arbítrio, tudo que está ali de mal que o pecado entrou. Agora o Espírito Santo está limpando pelo sangue de Jesus, você confessando, hein? Tem que confessar, porque você é responsável. E Jesus perdoando, como já fez pelo sangue de Cristo, e o Espírito Santo testificando tudo isso. E com certeza as maldições e as doenças do seu corpo vão indo embora, porque elas estavam aí por causa do pecado. E quando você confessa, eles vão embora, porque agora você está sendo purificado. 1 João capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e purificar. Então veja, você confessa, Deus perdoa e ele purifica. Perdoar é não ter mais condenação naquilo que você confessou. E purificar, você está limpo daquela área. E aí, em nome de Jesus também, tá? Mande os demônios embora desta área que você confessou. Amém? No próximo vídeo eu vou entrar mais em detalhes do que Cristo fez por cada um de nós, uma vez que agora ele já veio, já morreu e ressuscitou,
e hoje está intercedendo por cada um de nós diante do Pai, e Ele ainda mandou o Consolador, que é o Espírito Santo, para estar comigo e com você 24 horas. Você não está sozinho, você está com Deus pelo Espírito Santo, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Não esqueça de divulgar esta mensagem a todas as suas redes sociais, as pessoas que você conhece. Se você não é inscrito, se inscreva, não seja apenas uma pessoa que acompanhe, mas se inscreva, isso vai ajudar muito o canal. Dê um joinha, um like, porque aí o YouTube ele vai passar e vai chamar você cada vez que eu lançar aqui um vídeo, para que você esteja acompanhando os próximos. Eu não sei quantos vídeos vão dar, porque o assunto é extenso, mas a gente vai fazendo aí aos poucos, tá bom? Que Deus abençoe muito o seu coração e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Um grande abraço.